Arô, arô! Tô aqui agora para jogar nosso código na nuvem. Que código é esse? Aquele que a gente fez nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, volta lá para ver. Mas esse código, o que ele faz? Ele faz um streaming de um áudio que é uma notícia lida, né, pelo nosso código, falada, na verdade, né, pelo nosso código e agora eu vou jogar ele na nuvem. Eu falei para vocês que eu ia fazer um deploy no Lambda, né? Mas, como eu estou buscando alguma coisa grátis, né, para isso, então a gente foi no Lambda. Fui fazer o deploy lá, apanhei bastante e a gente teve um probleminha ali, que é a questão do streaming de áudio, né? Então, fazer o streaming de áudio lá no Lambda não é possível usando Python. Precisaria usar o Node, tá? E aí, a gente, não é o nosso caso, né? Então, eu falei assim, pera lá, vamos achar um outro lugar grátis, né? Um tier grátisinho aí. E aí eu achei um cara, vou mostrar para vocês que é simplesinho de fazer e é maravilhoso. Bora lá? Aqui na minha tela eu tô com o código que a gente terminou a aula passada, tá? Vou fazer algumas adaptações aqui só, para tipo desligar esse debug aqui, né? Eu posso tirar esse host daqui também. O que a gente vai usar para fazer o deploy é esse cara aqui, tá? Ele chama render, beleza? Cara, logar lá, eu loguei com o próprio acesso meu do Google, né? Vim aqui, tudo bonitinho. Eu joguei esse código também lá no GitHub, tá? Por quê? Porque eu consigo fazer, ó, a hora que eu vou criar um web service aqui, eu consigo, ó lá, conectado lá com o meu GitHub, eu consigo pegar ele aqui, ó, tá vendo? Feed summary, né? Consigo pegar ele aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou comitar esse código, vou fazer as alterações, vou comitar. Esse código vai estar disponível lá e aí vai fazer um build da aplicação a partir do que está lá no GitHub, tá? Então vamos lá. O que eu preciso fazer de ajustes aqui? Cara, eu tirei o debug. A porta, eles falam que ela tem que ser a 10.000, tá? Isso, é a porta 10.000 que precisa fazer, tá? Que é a porta padrão deles aqui, beleza? Eu li isso em algum lugar, eu mostro para vocês depois, acho que na hora que a gente estiver fazendo o build, ele vai trazer para nós. Mas beleza. Então é a porta 10.000 aqui. Vou simplesmente mexer nisso, tá? Ele tá todo totalmente prontinho aqui e bonitinho. Porém, como a gente está com o Dev Requirements aqui, então eu não quero Dev Requirements, eu quero quem? Eu vou criar agora que eu estou indo para a produção, eu vou criar o Requirements, né? Porque eu não estou mais em um ambiente de desenvolvimento, estou no ambiente de Requirements. Como a gente já mexeu no código lá, a gente não precisa mais do PyGames, lembra? Vou até tirar ele daqui para não precisar fazer o import dele mais. Né? O Pygame a gente usou, lembra, para ele fazer a leitura direta na nossa máquina, né? E aí a gente tirou esse play áudio, então posso até arrancar fora ele aqui, tá? Esse play áudio não existe mais, né? Então, para não ficar código morto aqui, vamos arrancar fora esse play áudio. Já está no GitHub, então o GitHub vai manter o track para nós, né? Maravilha. E aí eu vou tirar o import também aqui, ó. Por quê? A gente não vai mais fazer com que a nossa máquina faça, né? A fala, né? Que leia a notícia para a gente, mas sim o nosso navegador precisa fazer isso. Então, por streaming, né? E aí por isso que a gente mexeu, né? Fez lá o streaming, né? Generate stream e tudo mais, tá? Então, é isso que eu fiz. Duas modificações. Mudei a porta, limpei aqui um pouquinho, mudei a porta e tirei o PyGames, né? Daqui para que a gente tenha um requirements aqui, belezinha, tá? Então agora, dev requirements é quando eu vou rodar na minha máquina e o requirement é quando eu vou rodar lá, tá? Para a gente fazer o requirement, normalmente a gente usa um cara chamado de unicorn, Green Unicorn, né? Que eles falam aqui, ó, Green Unicorn. O que esse cara faz? Ele é um cara que otimiza bastante o Web Service Interface, Graph, né? Sei lá, Interface. Esse cara aqui, ele tá fazendo, quando a gente usa ele é um pouco melhor para trabalhar na hora de receber requisição. Tô recebendo 4, 5, 6, 7, 10 requisições. Ele tem uma performance melhor. Então, é costumeiro usar esse cara para fazer qualquer tipo de deploy em ambiente de produção. A gente usa esse cara ao invés de usar o Flask, tá? Então, eu vou usar esse cara também, tá? Ó, ele faz um pip install aí, né? Mas eu vou fazer esse uso desse cara apenas no ambiente de produção, que é aqui, tá bom?
Beleza, eu só vou colocar ele aqui por quê? Porque esse cara não vai para o meu código, né? Ele vai para a linha de comando. Então eu tenho que ter ele disponível para fazer rodar a linha de comando lá no servidor, tá? Então eu estou colocando ele aqui só para isso. Não preciso mexer no código em nada, beleza? Então vamos fazer o commit aqui. Vou dar um git add.main e o requirements, né? Pronto. Aí git status, para a gente ver se está tudo ok. O main e o requirements já foram, né? Eu acho que o requirements já está comitado lá, inclusive. Então, bora fazer o git commit -m, -m, initial version, vai. Ô, rapaz, escrevi errado, foi? Botou um Tzinho ali. Aí, bom. E aí, o git push. E maravilhoso. Beleza, subiu lá. Então a gente está com a versão bonitinha lá desse código exatamente, o que está rolando lá no Git pra gente, tá? Então removi as coisas que tinha que remover e tudo mais, beleza? Agora vamos para as configurações aqui, né? Então como vocês viram lá, né? Vou voltar na parte inicial aqui, ó. Deploy a web service, é isso que a gente vai fazer. Vou colocar qual é, então eu fiz a conexão com o meu GitHub aqui, tá? É só clique, clique, clique aqui, tá? Aí eu fiz a conexão aqui com o meu GitHub, vou pegar esse cara aqui, vou chamar ele de feed summary mesmo. Vou criar um projeto que eu não tenho um projeto aqui, né? Vou colocar um feed só assim, ó, no nome do projeto, que é o projeto criado aqui, tá? Dentro do render, beleza? Então, criar o projeto lá, ele criou um projeto, ambiente de produção. A língua, eu poderia usar o Docker, se eu pudesse jogar um Dockerfile, tá? Mas vou jogar direto o Python 3. A branch que eu quero que ele pegue. O código, se tivesse algum diretório separado, né, diferente, mas não tá, tá na raiz, né? Aí, ó, o pib install -r requirements, que eu vou fazer a instalação dos requirements mesmo, né? Não é dev requirement, mas é o requirement. E aí sim, ó, ele até mesmo, ele já sugere por padrão lá esse JUnicorn app. Aqui no caso não é app, é main, né? Porque a nossa aplicação chama main, né? Nosso código, nosso arquivo lá chama main. E aí tem as instâncias aqui, ó, qualquer um que você quiser. E tem o free, né? Esse free, que ele vai fazer? Ó, ele tá até falando aqui, ó, quando as instâncias não estiverem sendo usadas, ele vai derrubar ela. Então, a primeira requisição pode ser que demore um pouco até ela subir, que é exatamente o que o Lambda lá da Amazon faz, né? Deixa tudo down, né? Derrubou, não usou faz tempo down, fez a requisição, ela sobe, né? E para free e para solução que a gente está fazendo, tá excelente e maravilhoso. Aqui, as variáveis de ambiente, né? Eu vou colocar a variável de ambiente. Lembra que a gente usa uma variável de ambiente? Poderia colocar ele como secret também e tal, tá? Mas a gente teria que mexer no código, fazer alguma coisa. E a gente está indo para um lado mais simples, né? A gente só quer o deploy desse cara. Então, eu vou colocar aqui, ó, from env. E aí, eu vou pegar aqui a minha variável de ambiente e vou jogar aqui. Opa! Aí, joguei ela aqui, certo? Então, quer dizer que quando ele for fazer a leitura, né, da variável de ambiente, ela tem uma variável de ambiente setada aqui. Fazer o deploy do web service e simples assim. As coisas vão começar a acontecer sem eu precisar mexer em muita coisa, tá? Ele vai fazer o build, já vai fazer o deploy pra gente e vai falar para nós qual é a URL que está disponível para acesso, tá? Bora esperar um pouquinho? Boa! Nossa aplicação subiu aqui, tá? Rolando bonitinho, mas vamos dar uma recapitulada de tudo que aconteceu desde o começo. Deixa eu loadar tudo aqui. Ó, primeira coisa, ele clonou o repositório, ó. Clonou o repositório, aí ele rodou o comando do pib install lá, ó, -requirement, que foi o comando que a gente definiu lá na hora que a gente criou a aplicação, né? Aí ele rodou todos os downloads de tudo e tal. Aí quando terminou, ele fez o build com sucesso. Eita, caiu aqui. Mudou, né? Andou. Build com sucesso. Aí ele veio e rodou o comandinho de subir, ó, running, né? Que é o main app. Quando ele fez isso, ele colocou, ó, starting, ó, listing tal lugar, né? Tal port e tudo mais. Seu serviço está live e ele falou aqui, ó, available at your primary URL, que é esse cara aqui. Então, nesta URL já é para estar disponível a minha aplicação. Eu não fiz nada na minha aplicação e ele começou a rodar o código aqui, tá vendo? O que eu presumo que esteja acontecendo aqui, tá? Eu imagino
que eles começam a chamar o endpoint, né, essa URL, para saber se está healthy, né, se está sendo usado, sei lá, se está respondendo, né, 200, o que está, para saber se ele vai derrubar a aplicação ou subir a aplicação, sei lá. Eles devem ter alguma coisa que fica rodando por trás. E toda vez que está fazendo isso, está chamando o negócio. E se eu largar isso aqui, ele vai estar consumindo lá minha API, fazendo o resumo da mensagem e tal. Então, assim, não é legal deixar esse negócio aqui a todo tempo, né? Mas vamos trocar esse endpoint, né? Então, para fazer isso, para alterar isso, né? A gente vai fazer o quê? Aqui no endpoint do main que a gente falou, vamos colocar aqui, ó, speak, tá? Falar assim, ó, beleza, só mudei o endpoint. Então, o barra lá, sei lá o que vai acontecer, não vai mais existir, então a gente vai parar de chamar, tá? É isso que eu presumo que esteja acontecendo. Então, vamos lá fazer aqui um git status, git add, add ponto, dockerfile eu larguei aí, commit -m change endpoint e o git push, pronto. Enquanto, beleza, submeteu lá. Beleza, agora então mudei lá, comitei, beleza? Mas vamos ver a URL nossa aqui, se ela está respondendo, aquela que ele falou lá, né? Se ela está trazendo para a gente a resposta certa, né? Vamos ver aqui. Olha, está demorando para ler, né? Interessante, isso é bom, né? Porque o streaming nosso realmente demora um pouco, né? Tá carregando, vamos ver. E aqui eu nem sei se é uma requisição nossa ou é uma... Ó, percebe que ele está chamando com head, né? Ó. Não tá mandando um get, nada. Talvez um aqui dele seja o get, que seja o nosso, né? Alguma coisa do tipo. Vamos ver o que tá rolando aí. Tá demorando até demais agora, né? Então agora já não é um bom indício, né? Mas esse cara aqui provavelmente ele está sendo rodado a partir de alguma coisa interna dele lá. Ó, no ports open detected, continue scanning. Ah, eu acho que eu errei a porta, cara. Eu falei para vocês que era 10.000, mas eu acho que é mais, viu? Acho que é um zero a mais que eu esqueci de colocar. E aí por isso que ele não está respondendo lá. Vamos ver aqui. Se a gente acha alguma coisa de porta. Então, ó, no opens HTTP ports detected, pá. Então, bem provável que tá com... Ele não tá respondendo porque ele tá sem porta. Vamos ver aqui. Ah, não. Respondeu. Tá na porta certa. É a 10.000 mesmo. Então, agora ele vai responder aqui pra gente, né? Em algum momento aqui, ele vai começar a falar lá, né? Olha que maravilha. Enquanto ele tá rodando aqui, é interessante a gente ver aqui o seguinte, ó. Ele tá marcado como live, né? Mas vamos abrir aqui de novo, ó, o production aqui. Veja, ó, ele tá fazendo um deploy. O que aconteceu aqui, ó? Quando eu fiz o commit lá, ó, change endpoint, ele já começou a buildar automaticamente, ó, um auto deploy. Então, comitei na main lá, fiz o push, né, na main lá, ele já começou, já detectou aqui e já começou a rodar o deploy, tá? Se eu clicar no deploy aqui, ele vai estar fazendo um deploy para nós, ó. Então, logo, logo vai cair, né, aquele outro cara lá, né? Vamos ver o que tá rolando aqui. Tá demorando bastante, né? Talvez o deploy aí tá passando por cima, porque agora ele tá deployando mesmo, né? Ele já fez o build e agora tá deployando de novo, né? Então talvez tenha ficado off aí, né? Nesse períodozinho aí. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, já deu um status de live, já tá ouvindo de novo nessa porta, né? Nessa URL aqui. Então, teoricamente, tá tudo ok. Aqui deve ter parado de funcionar porque ele caiu a aplicação, né? No meio de tudo isso aí. E caiu de verdade, né? Tá subindo. Ups, 404. Ah, 404. Por que 404? Porque agora é o speak, né? Então agora a gente tem um endpoint diferente, né? Que é o speak. Aí vamos ver aqui, ó. Perceba que parou aquele monte de coisa que tava rolando aqui, né? Ó, agora tem, mas ó, é a partir do get, né? Que eu fiz ali, deu 404, lembra? Aí ele tá... Ih, já rodou duas vezes, né? Talvez seja do anterior, desse, sei lá, algum request que eu fiz, mas ele tá pegando o get speak, ó. Provavelmente esse cara aqui tá disparando várias vezes, né? Mas ele tá tudo sendo get, não é mais o head lá que tava rolando, né? É tudo como get, ou seja... 25 de setembro. Ah, maravilha, lá. Por volta das 2:30 da tarde. Perfeito. Agora a gente tem uma URL que fala o código para nós. Então tá deployado esse código, né? Claro, a gente pode fazer muitas coisas diferentes aqui, né? A gente pode abrir algumas variáveis de ambiente, algumas variáveis de
query parameter, né, ou até mesmo de URL aqui, fazer, por exemplo, colocar o max items em num body, por exemplo, ou num query parameters, colocar também a URL que eu quero que ele faça a leitura num lugar diferente, né, vindo pela requisição, né, cara, isso ficaria bem legal, né, para a gente conseguir otimizar um pouco melhor, deixar um pouco mais genérico, né, esse código aqui. Você manda o URL lá pelo parâmetro, né, você manda a quantidade de notícias que você quer que ele leia, né, e aí ele vai trazendo para a gente. E, enfim, temos aqui a aplicação rodando, ela tá rodando nessa porta ali, ó, e aí ó, o head que ele estava chamando, né, que eu coloquei no barra lá, ele tá agora tomando 404 e tá beleza. E enfim, temos a nossa aplicação falando, temos a nossa aplicação deployada do jeitinho que a gente queria. Legal, né? Trouxe para vocês aqui essa forma de fazer, né, através do render aí, né, que é uma saída e uma solução muito legal que eu achei, não conhecia, eu fui pesquisando aí, porque eu queria trazer uma coisa de graça, né, um deploy free para vocês. Então, a partir de agora, a gente tem um produto, né, um produtinho que você vai numa URL no seu celular, onde for, carrega essa URL e começa a falar para a gente. Está conectado no carro, você está dirigindo lá, ele já começa a ler para você uma notícia ou várias notícias. Você pode até mudar a forma de resumir, né? Resuma com mais palavras do que além de 100, né? Acho que vou definir como 100, tirar esse escopo aí de quantidade. E aí você consegue dirigir seu carro, sei lá, ouvindo fone de ouvido numa sala de espera, enquanto está andando na rua, enfim, em qualquer lugar. Você consegue ouvir as suas notícias do jeitinho que você precisa. Muito legal! Fizemos aí vários vídeos, então assistam os vídeos anteriores, cada um tem um ponto diferente, um avanço diferente, e no final a gente tem esse nosso produtinho que dá para você usar aí no teu dia a dia, ouvindo as suas notícias do seu gosto. Beleza, gente? Valeu demais, até mais, até a próxima.